na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem, igualmente, ser divididos em 4 grupos principais. Quinta classe: espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Han progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe: espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais, do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe: espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe: espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se zela sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, pela influência da matéria, são desviados da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem: espíritos puros. Características gerais: nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é susceptível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Espíritos errantes ou encarnados. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram.
Como estado, podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo num mundo qualquer, ou errantes, ou seja, despojados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Os espíritos errantes não formam uma categoria especial, é um dos estados em que podem encontrar-se. O estado errante ou de erraticidade não constitui inferioridade para os espíritos, pois que nele os podemos encontrar de todos os graus. Todo espírito que não está encarnado é, por isso mesmo, errante, à exceção dos espíritos puros que, não tendo mais encarnação a sofrer, estão no seu estado definitivo. Não sendo a encarnação senão um estado transitório, a erraticidade é, em verdade, o estado normal dos espíritos e esse estado não lhes é, forçosamente, uma expiação. São felizes ou desventurados conforme seu grau de elevação e segundo o bem ou mal que hajam praticado. Ano 1, março de 1858, número 3. Pluralidade dos mundos. Quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, podia-se duvidar, hoje, no estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos a probabilidade, mas, a essa ideia verdadeiramente sedutora, são feitas objeções tiradas da própria ciência. Parece, dizem, que a Lua não tem atmosfera e, provavelmente, não tem água. Em Mercúrio, tendo em vista sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, de sorte que, se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno dá-se exatamente o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar. A luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo de suas 7 luas e de seu anel, porquanto, àquela distância, o Sol não deve parecer senão como estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se seria possível viver. Não se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será irracional inferir que não exista. Não poderá ser formada de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível. Diremos a mesma coisa da água ou dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água, não faríamos uma ideia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? E, entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Por que, então, não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos em um meio totalmente diferente do nosso? Seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver, como não o podemos no seio do oceano, na companhia dos peixes. Pela mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como ocorre conosco quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que deve ser assim.
uma vez que repugna a razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. A observação, ali, nos mostra as superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade, porque, então, lá não haveria seres orgânicos. Seja, dirão, que haja plantas, mesmo animais, é possível, porém, seres humanos, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível. Por certo, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós, nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando, mas, quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia um outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A terra é salpicada de inumerável quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas menores ilhas, conhecendo perfeitamente a existência das outras ilhas e continentes, mas não tendo tido jamais relações com os que os habitam, acreditassem ser os únicos seres vivos do globo? Dir-lhes-íamos, como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? Podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade, porque, dizíamos, dentre tantas outras seria a única morada de seres racionais e pensantes. Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recriar os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria ao mesmo tempo orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Aqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo, que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos, igualmente, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo, a vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra, e até nas profundezas etéreas. Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime. Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho, que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Júpiter e alguns outros mundos. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os Espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos e unicamente pelo raciocínio. Reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem seriamente nessa nova ciência, que estudem cuidadosamente esse quadro e dele se compenetrem,
Aí encontrarão a chave de mais de um mistério. O mundo dos espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, despojadas dos liames corporais. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Os homens terão as qualidades e as imperfeições dos espíritos aos quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme os progressos que hajam feito durante sua existência corporal. Estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da nona classe, por espíritos impuros, e para lá nos transportemos pelo pensamento. Nele veremos todas as paixões liberadas e sem freio, o estado moral no mais baixo grau de embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade, nada de laços sociais, porquanto cada um só vive e age por si para satisfazer seus grosseiros apetites. O egoísmo ali reina como soberano absoluto, arrastando no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da terceira ordem, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem, porém, sem ter o pensamento do bem, o do mal decresce à medida que os se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal aí está um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado. Essas próprias qualidades dão origem a outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas para terem consciência de sua superioridade, mas não o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantém sob o seu jugo. Não possuindo o sentimento do bem, só tem o instinto do eu, pondo a inteligência em proveito da satisfação das paixões. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará outro, caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários, em todos os casos haverá luta, luta sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, serão necessárias leis, mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. É o forte que as fará, em detrimento do fraco. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, se encontrem alguns da segunda ordem. No meio da perversidade veremos aparecer, então, algumas virtudes. Se estiverem em minoria, os bons serão vítimas dos maus, porém, à medida que aumente a sua preponderância, a legislação será mais humana, mais equitativa e, para todos, a caridade cristã deixa de ser letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante que os maus declarem aos bons, não podem evitar que se estimem em seu foro íntimo, percebendo o ascendente da virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade de praticá-la, procuram parodiá-la, tomam-lhe a máscara. Daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é imperfeita. Continuemos nosso passeio através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de ver. É habitado somente por espíritos de segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração ao qual chegaram exclui entre eles todo o pensamento do mal e apenas essa palavra nos dá uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação aí é bem simples,
Porquanto os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros, ninguém deseja o mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor, os homens não se procuram prejudicar, não há ódio, o egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria finalidade. Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta, porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no desenvolvimento intelectual e moral. Ora, pela escala espiritual vemos que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Haverá, pois, desigualdade nesse mundo, porque muitos encarnados serão mais avançados que outros, mas, como entre eles só há o pensamento do bem, os mais elevados não conceberão o orgulho nem os outros a inveja. O inferior compreende a ascendência do superior e a ela se submete, visto ser puramente moral essa ascendência e ninguém se serve dela para oprimir os outros. As consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem. Já vimos, abstração feita da revelação dos espíritos, que todas as probabilidades apontam para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição e que, por isso mesmo, nossas suposições bem possam ser realidades. Não conhecemos, de maneira positiva, senão o nosso mundo. Que posição ocuparia ele nessa hierarquia? É preciso considerar o que aqui se passa para ver que está longe de merecer a primeira classe, e estamos convencidos de que, ao ler estas linhas, já se lhe terá marcado a posição. Quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, está numa das últimas, infelizmente o simples bom senso nos diz que não se enganam. Temos ainda muito a fazer para elevá-la à categoria do mundo que descrevemos por último e muita necessidade de que o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos diferentes globos de nosso turbilhão planetário, só temos o ensino dos Espíritos. Ora, para os que só admitem provas palpáveis é positivo que sua assertiva, a esse respeito, não tem a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos, confiantes, as descrições que os viajantes nos fazem de países que jamais vimos. Se só devêssemos crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. O que aqui dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Para nós, que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as temos apreciado em seus mínimos detalhes, que lhes investigamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas encontramos todos os caracteres da probabilidade, contudo, não as damos senão como inventário a título de ensinamentos, de que cada um será livre para dar a importância que julgar conveniente. Segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro, que demos acima, seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão, com alguns matizes, na mesma categoria. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem, algumas vezes, missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e,
sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Júpiter e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Pode supor-se que os elementos morais desses dois planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem e, em sua grande maioria, de espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que damos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como pássaro no ar ou peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea, não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte. Aliás, a maior parte deles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos, eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, veio-na chegar sem temor e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo, mais material, prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais, a estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho, são encarregados de execução de obras manuais, são os serviçais e os operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o feito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos, tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações,
verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelhem ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. O Sr. Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médiuns desenhistas, possa um dia ser liberada ao público. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é, absolutamente, o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhes são muito superiores, do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita, são a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem, sem intermediário, da Terra para Júpiter. A todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter, ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo poderá ele ir, visto haver na Terra, embora em pequeno números, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados num mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito pessoal ou tem que cumprir, alhures, outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses, serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Confissões de Luís XI. História de sua vida. Ditada por ele mesmo a senhorita Hermance de Faux. Falando da história de Joana d'Arc ditada por ela mesma, e da qual nos propomos citar diversas passagens. Dissemos que a senhorita de Faux havia escrito da mesma maneira a história de Luís XI. Esse trabalho, um dos mais completos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele Luís XI revela-se o profundo político que conhecemos, mas, além disso, dá-nos a chave de vários fatos até hoje inexplicados. Do ponto de vista espírita é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis: a rapidez de execução. 15 dias foram suficientes para editar a matéria de um grosso volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre. Aos que duvidarem da origem desse trabalho, e o acreditarem à memória da senhorita de Faux, responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma menina de 14 anos, uma memória bem fenomenal e um talento de precocidade não menos extraordinário, para escrever, de uma sentada, uma obra dessa natureza, mas, supondo que assim o fosse, perguntamos onde essa criança teria aurido as explicações inéditas da nebulosa política de Luís XI, e se não teria sido mais conveniente a seus pais atribuir-lhe o mérito,
Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única que foi publicada. Fazemos votos porque as outras o sejam logo e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto mais difundidas se acham hoje as ideias espíritas. Extraímos, da de Luís XI, a passagem relativa à morte do conde de Charolais. Os historiadores, defrontando-se com o fato histórico de que Luís XI deu a conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessam não compreender por que um rei, que foi tão grande político, haja cometido tão grande falta. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contradizer, visto estarem confirmadas por 3 episódios e de todos conhecidos: a conspiração de Constine, a viagem do conde de Charolais, em seguida a execução do culpado e, enfim, a obtenção por esse príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime: o conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia com uma pensão de 36.000 libras. Era uma grande imprudência aumentar dessa forma o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra, creio dever indicar os motivos que me fizeram agir assim. Algum tempo depois de seu retorno dos Países Baixos, o Duque Filipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O conde de Charolais amava verdadeiramente seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É verdade que seu caráter ardente, impetuoso e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações, poderiam desculpá-lo. Cuida dele com uma afeição toda filial e não deixa, nem de dia nem de noite, a cabeceira de seu leito. O perigo do velho duque me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde e acreditava ter tudo a temer dele. Aliás, não tinha senão uma filha de tenra idade, o que ocasionou, após a morte do duque, que parecia não dever viver muito tempo, uma minoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da Casa de Borgonha, ao menos de uma parte, seja disfarçando essa usurpação com uma aliança, seja lhe deixando tudo o quanto a força tem de mais odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. A ideia de um crime, aliás, não me chocava mais. Consegui seduzir o copeiro do príncipe, Jean Constine. A Itália, de algum modo, era o laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constine enviou Jean Tivy, que havia conquistado graças a uma soma considerável, a qual deveria ser-lhe paga quando retornasse. Tivy quis saber a quem se destinava o veneno. O copeiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Depois de ter dado conta de sua tarefa, Tivy apresentou-se para receber a importância prometida, mas, longe de lhe pagar, Constine o cobriu de injúrias. Furioso com essa recepção, Tivy jurou vingar-se. Foi encontrar-se com o conde de Charolais, confessando-lhe tudo o que sabia. Constine foi preso e conduzido ao castelo de Ripemont. O medo da tortura o fez confessar tudo, exceto minha cumplicidade, talvez esperando que eu intercedesse por ele. Já se achava no alto da torre, local destinado ao suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando externou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe então o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. Apesar do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se e as pessoas presentes não puderam fazer senão conjecturas vagas, fundadas nos movimentos de surpresa que o relato provocou. Malgrado a importância dessa revelação, Constine foi decapitado e seus bens confiscados, mas restituídos à sua família pelo Duque de Borgonha. Seu delator experimentou a mesma sorte, devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha, havendo este perguntado, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se teria denunciado o complô. Teve ele a inconcebível temeridade de responder que não.
Quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular. Nela deixou extravasar todo o seu furor e me cobriu de censuras. Eu o apaziguei, dando-lhe a tenência geral da Normandia e a pensão de 36.000 libras. A tenência geral não passou de um título sem resultado. Quanto à pensão, não recebeu senão o primeiro vencimento. A fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou e, das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram. As outras 4, no número das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável e da qual já experimentávamos todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Porque nesse perigo, igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram. Notai que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Sou levado realmente a crer que mão invisível me protege. Que fiz para merecer isso? Não sei bem. Sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo e não me vanglorio de valer mais que os outros. Longe disso. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade parece desempenhar um grande papel em meu destino. Os espíritos não estariam ali para alguma coisa. Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam. Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito São Luís, que de boa vontade se comunica conosco toda vez que há uma instrução útil a transmitir. 1. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta. Resp. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que ele está submetido. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. 2. Quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, se, de alguma sorte, é o seu agente, e, caso se livre do perigo, se um espírito bom veio em seu auxílio. Resp. Os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, em te tornares melhor. Sobrevindo o espírito mau, e digo mau, subentendendo o mal que nele ainda persiste, pensas que igualmente escaparás a outros perigos, e deixas, de novo, tuas paixões se desencadearem. 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio. Resp. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás.
Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência da dor. 4. Compreendamos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que um homem passa sobre ela. Quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Resp. Quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali, é o instinto de seu destino que o conduz a ela. 5. Quem fez a ponte desmoronar? Resp. As circunstâncias naturais. A matéria tem-se as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Assim, devendo a ponte desmoronar-se, a água disjunta as pedras que a compõem, a ferrugem corrói as correntes que a sustentam e o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de passar por outro local. Tendes, aliás, uma prova material do que digo, seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas que se ligam às outras e o produzem insensivelmente. 6. Tomemos um outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado o atira em mim, a bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil. Resp. Não. 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo boulevard. Uma voz íntima lhe diz: "Vai embora, retorna para tua casa." Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes, então ela volta, mas, pensando melhor, diz a si mesma: "O que vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá, sem dúvida é feito da minha imaginação." Então, continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tiravam de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba, inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? Resp. A voz do instinto, nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres, são sempre vagos. 8. Que entendeis por voz do instinto? Resp. Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Nota: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Magnetismo e Espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções, a mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético,
opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos, no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo, admitem sua ação e nos fenômenos sonambúlicos reconhecem uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre, e têm ainda suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira e, muito frequentemente para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias que sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas não há mais que um passo, tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que de uma forma ou de outra é sempre o reflexo das paixões vivazes, a posteridade faz a justiça. Ela colocará os nomes do Barão do Potete, diretor do Jornal do Magnetisme, do Sr. Millet, diretor da Union Magnetic, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puységur e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços o magnetismo, popularizado, fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum. Já não afugenta mais e, quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Allan Kardec. Ano 1, abril de 1858, número 4. Período psicológico. Se bem que as manifestações espíritas tenham ocorrido em todas as épocas, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados sobre esse fato, os espíritos foram unânimes em sua resposta. Os tempos, dizem eles, marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. Estão encarregados de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. Esse pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um de nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem: cada coisa não tem seu tempo,
O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas e, provavelmente, foi tendo em vista dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs, durante muito tempo, à manifestação dos espíritos, como se tal manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo, que requer o estudo da ciência. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar, nas ciências de observação, a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se a seus olhos. Hoje, o período científico parece ter chegado a seu termo. Depois dos imensos progressos realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Na imutável lei de perfectibilidade que estabeleceu para os seres humanos, o que poderá fazer depois de havê-los iniciado nas leis físicas do movimento e ter-lhes revelado os motores com os quais muda a face do globo? O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros e o movimento geral do universo não tem mais segredos para ele. Lê nas camadas geológicas história da formação do globo, à sua vontade, a luz se transforma em imagens duráveis, domina o raio. Com o vapor e a eletricidade suprime as distâncias e o pensamento transpõe o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a esse ponto culminante, do qual a história da humanidade não oferece nenhum exemplo, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nos séculos recuados, parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre um novo caminho na via do progresso. É, pelo menos, o que se poderia deduzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso venha iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Essa carta é do Sr. Georges, do qual havíamos falado em nosso primeiro número. Não podemos senão felicitá-lo pelos seus progressos na doutrina, os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que a compreende em seu verdadeiro sentido. Para ele a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações, é toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico e achamos perfeitamente racionais os motivos que nos apresenta, sem crer, todavia, que o período científico tenha dito sua última palavra. Ao contrário, acreditamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, em que os caracteres dos dois períodos se confundem. Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre a manifestação dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Com efeito, notamos que na antiguidade esses conhecimentos estavam circunscritos ao estreito círculo dos homens de elite. Sobre eles o povo possuía somente ideias falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes, que delas se serviam como meio de dominação. Como já o dissemos alhures, jamais esses conhecimentos se perderam e as manifestações sempre se produziram, mas ficaram como fatos isolados, certamente porque o tempo de os compreender não havia ainda chegado. O que se passa hoje tem um caráter bem diverso, as manifestações são gerais, impressionam a sociedade desde a base até o cume. Os espíritos não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo. Esses fatos se passam à luz do dia, falam a todos uma linguagem inteligível por todos. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. Evocação dos espíritos na Abissínia. James Bruce, em sua Voyage aos Sources do Nil, em 1768, narra o que se segue a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de 2 embaixadores que Socinius, rei da Abissínia, enviou ao Papa, por volta de 1625, e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então, disse Bruce,
Foi necessário advertir o rei de Gingiro da chegada da caravana e pedir-lhe audiência, mas, naquele momento, achava-se ele ocupado com uma importante operação de magia, sem a qual esse soberano jamais ousaria empreender qualquer coisa. O reino